Bem-vindos à aula 3 de banco de dados do módulo de integração. Nessa aula nós vamos ver um pouco mais sobre como é um banco de dados relacional e a sua linguagem de programação, que é o SQL. Bancos de dados relacionais são basicamente tabelas, tá? Onde a gente possui colunas, onde a gente possui registros e é uma informação muito bem estruturada, tá? Então cada tabela ela possui a sua linha e dentro dessa linha possui um conjunto de colunas. Quais são as características? O registro, que eu já falei, né? Oh, meu Deus do zero. Então, o que são bancos de dados relacionais? São tabelas. Dentro dessas tabelas, a gente possui suas linhas, a gente possui as suas colunas, né? Que a gente denomina aqui como tupla e atributos. Então, a gente tem essas informações que determina uma série de dados de um determinado registro. Então aqui a gente tem um exemplo, tá? Que é uma tabela de músicos. A gente tem um ID, que é para identificar onde está essa informação. Nós temos o nome, nós temos o instrumento, nós temos a banda. Tá vendo que todas essas informações, elas possuem a característica desse mesmo ID, como por exemplo, o John Lennon. John Lennon, o instrumento dele, ele é vocalista, então aqui está como instrumento voz. E a banda que ele pertence, que é o Beatles. Ou seja, cada músico é um desses registros aqui dentro. E nós podemos ter relações entre duas ou mais tabelas também, através de chaves estrangeiras. Então aqui a gente tem um exemplo, tá? Onde a gente tem uma tabela de músicos e uma tabela de bandas. E aí a gente tem uma chave estrangeira que ela vai referenciar uma outra tabela, que no caso é a de bandas. Então eu conecto a informação da tabela de músicos, que é a banda, e busco essa informação lá na banda. Então eu consigo ter até mais informações sobre determinado nome ou determinado instrumento ali da tabela de músicos. E agora SQL. SQL ele é a linguagem de programação utilizada de forma estruturada para fazer essas consultas, né, até algumas funções a mais dentro dos bancos de dados. Então, na maioria dos bancos de dados que você encontrar por aí, Postgre, Oracle, SQL Server, MySQL, todos vão possuir uma mesma sintaxe ou bem parecida, né, cada um tem a sua distinção, de query. Então, provavelmente muitos de vocês já fizeram algumas requisições básicas de um banco de dados, onde vocês aplicaram o select, o from, né, que vocês estão apontando para que tabela vocês querem pegar, o where, que são as condições, a ordenação, né, de como você quer que esse registro retorne para você, o order by, e assim sucessivamente, tá bom? E aqui a gente tem como se cria um banco de dados e uma tabela. As colunas elas recebem várias informações, como o nome da coluna, o tipo, né, se ela vai ser um tipo texto, um tipo numérico, um tipo booleano, e o seu tamanho de input de dados dentro de cada registro. E temos alguns parâmetros opcionais, ou seja, se ela é uma primary key, ou seja, ela é uma chave primária, ela é unique, ou seja, aquele registro ele tem que ser único da tabela, ele não vai aceitar outro registro repetido dentro dessa coluna, ou se ele é not null, que ele obrigatoriamente informa que deve existir um registro lá dentro. Então aqui a gente tem um exemplo, tá? Essa primeira linha é basicamente criando o banco de dados. A gente tem o create database e eu estou dando um nome de myERP. Depois disso a gente tem um ponto e vírgula, que ele finaliza a execução. E aí eu vou criar minha tabela chamada clients, onde eu denomino todas as colunas, todas as informações dessas colunas. Tem o client ID, tem o tax ID, o name. Vocês estão vendo que depois de cada nome de coluna, possui as informações dela. Se ela é um varchar, que é o tipo string, ou se ela é timestamp, que é um tipo de datetime. Enfim, eu informo todas as características dela na criação dessa tabela. E para consultar essas informações é muito simples. Eu sei que a maioria de vocês provavelmente já fizeram um select desse na vida, tá? Mas simplesmente eu estou utilizando o comando select, que eu estou selecionando de fato. Nós temos esse asterisco que ele denomina que eu quero todas as colunas, ou eu poderia escrever nome de coluna aqui dentro. From, que eu estou apontando, né, para qual tabela desse banco de dados eu estou querendo buscar, e clients é o nome da minha tabela final.
Legal. E como a gente insere dados dentro dessa tabela? Com um comando chamado insert, né? A gente vê aqui nesse exemplo, eu estou fazendo um insert dentro da tabela clientes, onde dentro desses parâmetros eu estou informando todas as colunas que eu quero preencher as informações. Depois que eu preenchi isso, eu tenho o comando values, que agora sim eu vou pegar todos os dados que eu quero imputar e colocar na mesma sequência das colunas que eu informei na primeira e na segunda linha. E no final aqui vocês podem ver que a gente tem um comandinho chamado now, é uma função, né? Ele basicamente ele vai pegar o datetime do momento da inserção. Legal. E como nós alteramos essas informações? Vamos supor que eu inseri um registro hoje e amanhã eu tenho que mudar o endereço, né, desse registro. A gente tem um comando chamado update. Então, ele basicamente vai fazer as alterações a partir de um filtro, que é, nesse caso aqui, o Tax ID, né, que é o CNPJ. Então, eu estou fazendo um update dessa tabela clientes, onde eu estou alterando, nesse caso aqui, o nome para cliente teste. Então, o nome que era antigo, ele não vai estar mais lá. O que vai estar lá agora é o cliente teste. E aí eu estou pegando onde tudo que tiver esse CNPJ vai ter esse novo nome. E a filtragem de dados ela é bem simples. A gente tem o comando where, onde a gente especifica uma informação que a gente quer retornar. Ou seja, num exemplo aqui, eu quero buscar tudo dessa tabela clientes e que a data da última mudança seja maior que 20 de junho de 2021, eu utilizo esse comando where e coloco esse parâmetro para que eu busque apenas essas informações, que seja maior que essa data, tá? Então tudo que for antes eu não vou querer trazer. Bom, então é isso. Finalizamos a nossa aula de banco de dados e vamos para o nosso próximo conteúdo. Até a próxima.